para com pacientes assim, eles já vêm para nós cansados, eles já foram diagnosticados. Os provisórios me permitem transformar a vida dos meus pacientes. Os provisórios me permitem, em um paciente que às vezes não está financeiramente pronto para encarar uma quantidade elevada de dentes em cerâmica, tá bom? Vou confeccionar meus provisórios. Para quem nunca viu isso aqui, pessoal, isso aqui é uma muralha para reembasamento. Isso, ótimo. Show. Então, pessoal, aqui a gente tem aquela seguinte lição. Primeira coisa, para que serve o provisório? Depois que eu fiz todo o meu diagnóstico, que eu entendi o processo, eu preciso passar por uma etapa de provisionalização. A etapa de provisionalização, ela cumpre alguns papéis extremamente importantes. Vamos lembrar alguns papéis dela. Ela nos auxilia na motivação do paciente para o tratamento. Aquele paciente que passou a vida não tendo uma boa saúde oral, ele precisa ser reabilitado, mas se a gente não motiva esse paciente com a sua higienização, ele não vai conseguir ter sucesso na reabilitação oral, porque são fatores dependentes do paciente. O provisório, ele nos permite dar alicerce para os processos periodontais. Quem estava conosco no nosso bate-papo da semana passada, eu inclusive li a passagem do livro do professor Didier Dietrich, o mais novo, mais recente que ele nos trouxe, falando um pouco sobre a elevação de margem, né? Que é um negócio interessante, mas que sim carrega uma especificidade e tem uma indicação muito lógica. As pessoas acham que quando a gente faz a elevação de margem, os dentes não mais necessitarão de tratamentos periodontais. Isso é um equívoco. E lógico, para que eu envie meus pacientes para o tratamento periodontal, eu preciso de bons provisórios. Provisórios são o nosso cão-guia. Eu não sei para onde eu estou indo, eu estou perdido, eu entendi o mini-jig, eu entendi o levante dimensional, mas ainda tenho alguns receios na questão dos meus preparos. Quando eu vou fazer uma reabilitação full, eu fico um pouco receoso ou receosa. O que que eu faço? Provisórios. Provisórios, eles serão o grande destravar desse processo. Eles nos auxiliarão de maneira definitiva. E uma outra coisa que eu vejo que é importante, pessoal, é que a gente tem que entender algumas coisas. Eu não sei por que cargas d'água na odontologia. Os ciclos, eles parecem que tentam ser quebrados, mas a nossa história, o nosso conhecimento, ele vai subindo, ele vai se somando, não subtraindo. Então, tudo que a gente sabe desde lá de trás, não temos que esquecer esses conceitos e esses preceitos agora, muito pelo contrário, nós temos que otimizá-los. Algumas coisas modificaram um pouco o contexto devido à evolução dos materiais, algumas técnicas, mas os conceitos adquiridos em um momento passado, eles são tão importantes quanto os conhecimentos atuais. O que eu sinto é que a gente está tendo um momento dessa sociedade onde a opinião tem valido mais do que o conhecimento embasado. Muitas vezes nós temos uma odontologia alicerçada em eu acho. Eu acho isso porque o fulano fala aquilo. Eu acho aquilo outro porque o fulano fala aquilo outro. E para quem já me conhece, para quem acompanha a gente, eu vi que tem muitos alunos nossos aqui, a todos vocês, muito obrigado por mais uma vez estar tendo paciência de ouvir, né? Sabem que eu falo muito, e de vocês estarem aqui. E o nosso combinado sempre é o mesmo. Tudo que eu falo para vocês, eu torço que vocês não acreditem. Eu torço de verdade que em algum momento fica aquela dúvida aí, aquele gordinho na segunda-feira, será que ele falou algo pertinente para mim? Será que o que ele está me falando é verdade científica? Ou ele está me trazendo a opinião dele? Lógico, nós somos seres humanos e a individualização de cada um, o processo de raciocínio de cada um é importante. A história de cada um, o que cada um já viveu na profissão, se faz necessário e importante dentro desse contexto, mas jamais suprimindo o que é conceito. Eu estive num congresso há pouco tempo atrás, onde o palestrante iniciou assim, um slide bem grande, muito bonito, por sinal. Na era adesiva, se esqueça da era mecânica. A gente fala em era mecânica, estamos lembrando dos preparos de Schillenburg, os preparos que tinham características de convenção de forma mais voltados à retenção, porque não se tinha os princípios adesivos. Ele colocou um X bem grande, né? Não, aqui não. Aqui não precisa pensar em retenção, aqui é só adesão. É uma falha muito grande desse entendimento, né? Nesse momento,
essas coisas me doem um pouquinho e não era hora de eu poder falar, eu levantei, eu saí, porque quando a pessoa suprime o que veio, a pessoa não tem base, né? A pessoa não tem uma essência. Então, não, pessoal, quando a gente faz os preparos, por exemplo, para a gente entender, preparos de facetas. Se você fizer um preparo de faceta dentro da regra, se não for algo que você inventou, se você fizer seguindo uma sequência correta, você sim, mesmo numa faceta, só na vestibular de um dente, você terá áreas de aumento de retenção. Então, um conceito não suprime o outro. Um conceito vai adequando o que foi passado, o que foi vivido, o que foi amplamente difundido. Só quando a gente se depara com pacientes assim, eles já vêm para nós cansados, eles já foram diagnosticados, e nos dias de hoje, o grande tratamento proposto para situações como essa é um tratamento, né, paciente nessa circunstância, de protocolo. E é vendido uma doce ilusão que as próprias tipo protocolo para casos como esse são a solução. E atrelada muitas vezes à questão do custo. É dito assim: você precisa passar por uma reabilitação complexa, o custo disso é muito elevado, então, para que você sane todas as suas demandas, nós vamos extrair todos os seus dentes, nós vamos, quando conduz bem o cirurgião, fazer os platores, fazer as bases, posicionar bem em cima de um planejamento reverso os seus implantes e você terá um par de prótese total parafusada, né? Comumente chamado de protocolo, uma coisa legal. Mas quando você entende sobre provisionalização, nós vamos compreender que essa desculpa de levar os casos para protocolo por conta de valores não se faz verdade. Muitas vezes, se você faz uma reabilitação como essa e transforma a vida do seu paciente com provisórios, você vai ter condição financeira, às vezes menor do que o paciente teria que demandar para fazer um plano de protocolos. Mas é óbvio que também dá mais trabalho. Esses provisórios são provisórios fresados, daqui a pouco nós vamos ver as possibilidades que nós temos de provisionalização. Esses são os famosos PMMAs, né? Então, o CAD/CAM ele soma para a gente muitas coisas. E esse material, esse acrílico fresado, ele tem altíssimo polimento, altíssima resistência, todos os dentes individualizados, como se cerâmica fosse. E assim, desculpe, e assim o meu paciente, ele vai ter um tempo hábil para capitalizar, para você segmentar o procedimento. A dinâmica da reabilitação oral, ela não permite que nós façamos um trabalho como esse que está em tela de maneira segmentada. Eu não consigo levantar a dimensão unilateralmente. Num caso como esse, eu não consigo mexer só em um arco, tem que mexer em todo mundo. Por isso que é caro. Por isso que muitas vezes o valor fica um valor é, expressivo, né? Mas quando eu vou para os provisórios, eu vou ter sim um valor expressivo, mas eu mostro para vocês que vai ser muito menor do que um par de protocolos. E dessa forma, agora sim, agora que o paciente já se encontra reabilitado, agora que meu paciente já está na dimensão adequada, agora que a gengiva já foi operada, agora você vai segmentar o tratamento. Vamos para a parte dos implantes, depois que os implantes cicatrizarem, vamos para a parte das definitivas, e aí o paciente pode ir trocando de tempos em tempos. O que nós temos que observar? O tempo de vida útil de cada material em boca. A resina acrílica fresada, ou PMMA, ela tem uma vida útil em boca de 5 anos, bom? O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Daqui a 5 anos não é Danone, não estraga, vence, apodrece, não é isso. Mas daqui a 5 anos, a configuração da morfologia oclusal desses dentes não mais será a mesma. Daqui a 5 anos, a borda dos caninos, a crista marginal dos anteriores superiores, onde você tem a protrusiva, não mais será o mesmo. Então, beleza. Os provisórios me permitem transformar a vida dos meus pacientes. Os provisórios me permitem um paciente que às vezes não está financeiramente pronto para encarar uma quantidade elevada de dentes em cerâmicas, ser reabilitado. Meu paciente ainda ele não consegue ir para os implantes, ele não consegue fazer os enxertos caso você vá segmentar o tratamento, levantamentos de seio, porque tem custos mais elevados. Os provisórios, eles cumprem um excelente papel. O que é o problema? É que quando a gente fala em provisório,
Mas o pessoal mais jovem que porventura que esteja nos escutando, talvez nunca tenha visto a qualidade de reabilitações provisórias que se fazia antigamente. E isso tem que ser revivido. Sim, o provisório funciona maravilhosamente bem, tem um tempo de duração muito interessante. E aí vem sempre aquela máxima, mas espera aí, por que que eu não posso fazer isso tudo em resina composta? Pois bem, nós conversamos no nosso bate-papo da segunda passada que sim, você tem essa permissividade de fazer em resina composta. Mas em casos como esse, que eu preciso ter outros ganhos, você dificilmente conseguirá fazer isso com resina composta. A resina acrílica, ela nos traz uma etapa clínica que nenhum outro material traz, que chama-se reembasamento. Quando eu reembaso, eu consigo modificar a forma do meu provisório em todas as posições e a principal, na minha região cervical, na minha região de adaptação dos meus restauros. Coisas que, por exemplo, a resina composta, ou você faz de maneira direta, e se você fizer de forma indireta e porventura quebrar um bordo, ou você modificar alguma coisa do seu preparo, você não tem essa permissividade de reembasar. Aí tem as famosas resinas impressas nos dias de hoje. Quem, porventura, já fez provisórios em resinas impressas, sabe do que eu estou falando. É muito ruim para você reembasar. Quando saiu as resinas impressas, eu sou um cara muito, muito adepto do digital. Eu adoro digital, por incrível que pareça, mas eu gosto de potencializar os meus resultados e não ter uma ferramenta chique para ter resultados inferiores ao que eu já tinha. Então, eu já cheguei num ponto X, pronto. Qualquer coisa que venha a somar na minha profissão tem que ser daqui para frente, não pode ser daqui para trás. E os provisórios impressos, eles estavam e ainda estão muito aquém de um provisório em resina acrílica. Principalmente porque você não consegue reembasar. Você fala, reembasa com resina flow. Eu fui fazer uma boca, pessoal, fiz duas bocas com provisórios impressos. Aí eu fui reembasar. Uma, eu, como ia ter um tempo curto até a cerâmica, eu deixei com essa resina impressa. A outra, eu arranquei isso e tudo e fiz em resina acrílica, porque o meu paciente ele merece ter saúde, né? E nós só vamos alcançar saúde periodontal, pessoal, nós só vamos conseguir qualidade de gengiva com os nossos provisórios se nós tivermos um material que realmente tenha o vedamento de margem. Dos quatro princípios biomecânicos da prótese, trazidos à luz pelo professor Tillenburg lá em 1965, o quarto ele fala o seguinte: eu tenho que atentar para a integridade de margem. A minha margem, ela é essencial para qualquer tipo de prótese. Eu só terei longevidade se as minhas margens estiverem nítidas, definidas e, lógico, replicadas no meu restauro indireto. Bom, quando eu penso em provisionalização, nós vamos pensar no que tem acontecido muito nos dias de hoje. Pacientes com parafunções, pacientes que não possuem uma oclusão balanceada, uma oclusão mutuamente protegida, e, consequentemente, você começa a ter hábitos parafuncionais nesses dentes anteriores. Excesso de carga, o que acontece? Fratura complexa de coroa e raiz a nível de região cervical. Muito, muito, muito comum. Perdeu o dentinho, o que vai fazer, pessoal? Os implantes imediatos. O sucesso de uma estética rosa, o sucesso da preservação de tecido está na nossa provisionalização. Muitas vezes você se depara com aqueles profissionais brilhantes da cirurgia, fazendo técnicas maravilhosas para conseguir reconstruir a bateria anterior, das mais diferentes possíveis, de deixar um pedaço da raiz para perpetuar essa margem vestibular, como enxertia de blocos dos mais diferentes tipos, mas a provisionalização deixa a desejar. Eu posso falar isso para vocês, pessoal, sem sombra de dúvidas, como eu disse a vocês, não embasado na minha opinião, tá bom? Professor Gamborena, que é uma sumidade na reabilitação de dentes anteriores, ele fala muito claro nos seus artigos e em tudo que ele escreve, né? Ele fala o seguinte: o sucesso do tecido periimplantar está intimamente atrelado à qualidade do seu provisório. Isso. Se eu tenho o provisório adequado, eu tenho o tecido para implantar adequado. É uma das premissas, por exemplo, que eu não trabalho com carga imediata. Eu posso ter uma carga por sobre os meus implantes, mas aquela carga vai ser provisória. Aí a gente poderia difundir devagar aqui milhares de coisas. Vai ter aqueles que vão atacar e falar, não,
quando eu tenho uma barra metálica, eu ferilizo meus implantes e a dissipação de força se dá de maneira mais estratégica por sobre esses implantes implantados. Aí outros vão falar de todas as formas. Enfim, o que eu posso dizer a vocês, nós temos embasamento técnico-científico para lhe afirmar, não faça carga imediata, porque você terá depois uma prótese muito ruim. Você vai ter um reparo tecidual e essa prótese ela não vai cumprir mais o seu papel. Naquele momento pré-cirúrgico ela cumpre bem, depois fica uma coisa muito aquém do que você pode entregar. Então, pessoal, provisórios é a essência do processo. Um paciente que você vai trabalhar com duas PPRs, próteses parciais removíveis. Ah, mas se faz isso ainda hoje? Lógico, pessoal, pelo amor de Deus, se faz sim. Prótese parcial removível, caso vocês topem, a gente poderia até colocar um tópico aqui. Para mim, é uma das próteses que eu mais amo fazer. Que maluquice, né? Eu adoro fazer PPR, porque ali, para mim, é a essência da reabilitação oral. É difícil, é complexo e o mais importante, tem que ter o entendimento por parte do paciente. E muitas vezes você pega um paciente e não passa pela etapa provisória e aí pronto, batata. O paciente não consegue usar as peças, volta reclamando, independente de quanto tenha sido o custo financeiro, via uma chateação. Outra coisa muito comum nos dias de hoje, pessoal, só para poder fazer uma adenda, a minha primeira formação é na periodontia. Então, eu sou periodontista antes de ser protesista. E na pério, a gente tem aquele intuito de tentar salvar os dentes. E nos dias de hoje, eu sempre remo contra a maré, né? Ah, não, extrai e põe implante. Pô, que legal, cara. O implante foi um advento muito interessante. Mas quando não se tem mais nenhuma outra opção, se nós pudermos lançar mão de alguma estratégia que eu consiga protelar os implantes, eu assim o farei. Vou contar uma passagem do dia de hoje. Eu tenho um paciente que passou tratamento ortodôntico durante muitos anos e teve uma reabsorção radicular absurda nos seus dentes. Ele é muito grandão, ele mede quase 2 metros de altura. E a gente fez, ele também tinha colapso oclusal, colapso funcional. Nós fizemos a reabilitação dele, seu Valdir. Seu Valdir, ele não mora mais em Brasília. Nós estamos completando 11 anos dessas peças em função. O incisivo central dele, pessoal, deve ter uns 4 milímetros de inserção de raiz. O resto não tem. A coroa dele deve ter uns 12, 13. A proporção coroa-raiz está totalmente fora do que deveria. Mas o sistema ele está equilibrado. E aí vem preservando. E o que aconteceu? Lógico, ele precisava procurar um dentista. Ele está morando em Vitória, lá no Espírito Santo. Ele precisava de um dentista. E lá ele foi, quando ele fez os exames de controle, a dentista falou que era para extrair todos os dentes dele porque não tinham mais raízes. Ele ficou muito assustado e me ligou. Eu falei, não, seu Valdir, fica em paz, vem aqui. Aí ele veio a Brasília, depois dessa ligação até o encontro de hoje de manhã, se passaram mais ou menos uns 40 dias. Aí eu achei que estava acontecendo alguma coisa, sei lá, alguma fístula, alguma secreção, alguma coisa. Ele chegou e falei, tudo bem, seu Valdir, por que que o pessoal quer extrair seu dente? Não, para fazer o controle, a moça falou que era para extrair todos os meus dentes. E a gente fez uma averiguação, radiografei todos, a gente tem o raio-x digital aqui na clínica, radiografei todos os dentes, estava tudo ok. Falei, qual que é a sua sintomatologia? Nada. Sondei os dentes, não tinha profundidade de sondagem, não tinha nada. Faz o quê? Nada, pessoal, faz nada. E vai ficar mais pelo menos aí uns 10 anos com um dente em boca. Ah, mas se lá na frente ele perdeu, ótimo. Ficou 20 anos com um dente que estava sendo condenado lá atrás. Esse caso que está em tela é a mesma coisa. Esse paciente me procurou para poder ver os implantes desses dentes. E eu faço muito isso. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você já perdeu esses dentes? Foi todo mundo condenou? Já foi vários dentistas não condenaram seus dentes? Condenado. Vamos fazer uma tentativa? Vamos ver se porventura a gente consegue dar uma vida útil melhor para eles? Eu vou fazer isso como, pessoal? Eu não posso colocar no paciente que eu estou fazendo uma tentativa algo que o custo seja elevado. Eu não vou fazer isso em cerâmica. Vou trabalhar com provisórios, provisórios da forma direta. Olha lá, uma bolona de acrílico. Eu faço a bolona de acrílico, embaso a bolona e faço lá a escultura, lógico, por sobre os preparos dos meus dentes. Nós vamos ver que essa prótese periodontal, ela que ficou meio esquecida lá, tá vendo? Ficou meio esquecida lá atrás, está sendo cada vez mais revivida nos dias de hoje. Agora tem nome gourmet também, nós temos preparos chamado BOPTs, né? E os preparos BOPTs é essa interação biológica operativa dessas estruturas, né? O provisório, pessoal,
como um viabilizador do seu negócio. Essa paciente me procurou, ela veio aqui com o esposo, e o esposo muito carinhoso, muito dedicado a ela. Na hora que eu me deparei com a situação dela, eu falei, não, eu tenho alguma coisa para fazer por ela. E eu sabia que se eu conseguisse encantar o que eles veriam, eu teria um caso fechado. E a primeira conversa foi: olha, nós não temos uma disponibilidade financeira boa, nós temos que fazer isso tudo de maneira bem segmentada, mas dependendo de como for, a gente consegue ir conduzindo. Nessa hora, o que vem na minha cabeça logo de imediato? É uma paciente que provavelmente nós vamos conduzir com provisórios. E assim foi feito. Nós tiramos ela dessa situação, colocamos essa paciente com provisórios, também provisórios fresados. Essa paciente já fizemos, né, todos os implantes que estavam sendo necessários, já botei os provisórios na região dos molares inferiores e agora estamos no momento de transferir essa condição para uma condição de dentes definitivos. Eu gosto desse caso, pessoal, por conta de um detalhe. Eu falei para ela que poderia ficar 5 anos. Nesses 5 anos, ela está fazendo toda a organização financeira dela. Ela já pagou o tratamento da filha, que precisava uma coisa também um pouco maior. Está pagando o tratamento do esposo. Na hora que acabar os dois, vai dar mais ou menos uns 5 anos que ela está com esses provisórios em boca. E aí ela vai para os definitivos dela. Então, isso faz com que o seu negócio se torne viável. Eu adoro provisionalizar. Eu adoro reabilitar com provisórios, porque o paciente já sente o benefício da reabilitação, o paciente já se vê diferente, já come diferente, já para a sintomatologia caso ele tenha de dores, já começa a ter muito mais conforto e é financeiramente viável. Porém, qual que é o perrengue dos provisórios? Como tudo na vida tem parte boa e parte ruim. Requer cuidado, requer capricho do dentista para a execução dos provisórios. A gente fala que o mesmo passo para chegar na cerâmica é o mesmo para chegar no provisório. O provisório ele tem que ser fiel à sua cerâmica. Tem que ser uma réplica do que você vai entregar, só que com um material um pouco mais em conta, tá bom? E para que nós consigamos lançar mão disso, algumas vezes nós teremos que fazer trabalhos de maneiras indiretas. Essa paciente me procurou mais uma vez, eu quero extrair esses dois dentes. Se a gente for seguir o que manda o figurino, e assim a gente o faz por aqui, eu não posso, pessoal, extrair um dente que esteja com um quadro de infecção presente. Quanto mais pensando na instalação imediata de implante, eu não vou colocar o meu implante em um sítio contaminado, porque a chance de eu perder ele é grande. Nós vamos perder implante para quem gosta por dois motivos: ou infecção ou ausência de estabilidade primária. Se eu consigo estabilidade primária e o meu sítio é um sítio saudável, eu tenho grandes chances dele ósseo integrar, né? Então, eu preciso sempre ter essa abordagem, preparar o leito para qualquer passo que seja. Então, aqui não é diferente. Falei para ela assim: olha, eu sei que você tem uma condição muito ruim desses seus incisivos. Quer seja para a gente ir para os implantes, quer seja para a gente poder tentar salvar esses dentes, nós teremos que ir para uma etapa chamada provisionalização. Eu preciso passar pelos provisórios para que nós saibamos como é que esse periodonto vai comportar, deixar uma condição mais satisfatória para depois ir para as cirurgias necessárias. No sábado, nós estávamos lá na especialização, aqui em Brasília, nós estávamos conversando sobre isso. Tem uma periodontista na turma também, falando que as pessoas esqueceram que faz aumento de coroa clínico, né? Mas para poder você indicar para o pério, o básico tem que ser feito. Você tem que fazer a adequação do seu preparo, você tem que ter um provisório adaptado para que aí sim o periodontista consiga trabalhar. Nos casos de se fazer de maneira indireta, é aí que mora a questão do dentista, né? Muitas vezes ele fica um pouco acomodado e faz o processo da terceirização. É ótimo terceirizar, pessoal. Eu adoro terceirizar. Só que eu também vivo no mundo real, onde a terceirização de coisas que não têm um custo-benefício atrelado é difícil a pessoa querer fazer bem feito. Então, nos laboratórios, quando você faz o provisório fresado, você tem grandes chances de ter mais sucesso. Os provisórios prensados, pessoal, que dá um pouquinho mais de trabalho, é difícil você encontrar hoje laboratórios que o façam com qualidade. Nesses casos, nós indicamos que, pela sua simplicidade, o dentista faça, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vou moldar a minha paciente, fazer bons modelos,
Depois que eu fizer esses bons modelos, eu vou fazer o meu preparo no modelo. Esse preparo, pessoal, eu vou fazer as adequações conforme a sequência da técnica de preparo que você já possui. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer o enceramento, devolvendo a morfologia necessária desses dentes, distribuindo os espaços, deixando o mais uniforme possível. E aí sim, eu consigo duplicar essa cera em acrílico. Eu faço uma muralha, como se fosse uma muralha para mocap. Eu coloco o acrílico, aí pode ser alto ou pode ser termo, dependendo da sua destreza com o material. E aí você já tem o provisório. Daqui a pouco nós vamos falar, ou não sei se vai dar tempo hoje, sobre uma técnica de provisionalização chamada eggshell, né? Que é casquinha de ovo. Mas está tudo pronto. Então eu vou para a boca do meu paciente com os meus provisórios prontos, mesmo sem ter tirado os restauros presentes. Removi os restauros presentes, e aqui eu conto sempre uma história incrível. Eu nunca tinha me deparado com isso, mas esses dois dentes eles foram cimentados com resina acrílica Duralay. Isso mesmo. O dentista colocou Duralay dentro do conduto e colocou os pinos de Duracast, essa liga douradinha, né, de níquel cromo. Pessoal, quem já tentou cortar Duracast sabe o que eu estou falando. É duro pra caramba. É mais duro do que assistir o Vasco jogando bola, pessoal. Ave Maria, é difícil demais. E foi muito complexo a gente conseguir remover isso aí. Mas fizemos a remoção, foi feito o retratamento de canal, e imediatamente nós fizemos a instalação dos novos retentores, fizemos as nossas adequações dos nossos preparos, e eu instalei o provisório na posição exatamente como estava o nosso enceramento, tá bom? Mas você vai extrair esses dentes? Eu não sei ainda. Não sei como é que esse organismo vai comportar. Talvez dê para salvar. Uma semana depois ele estava assim. 2 anos depois, a paciente tinha sumido, ela voltou assim. Então, observe a qualidade gengival, observe a coloração dessa gengiva, observe que esses provisórios, pessoal, agora já estão com a coloração não tão legal, a forma ainda continua minimamente aceitável, mas a paciente está com os dentes no lugar, sem mobilidade radicular, e aí vem aquela máxima: e agora? Eu vou extrair esses dois incisivos e colocar implante? Ou será que eu posso confeccionar minhas peças cerâmicas dentro dessa realidade e protelar esses implantes lá para frente, né? Ah, talvez a geração mais jovem não tenha visto casos de tratamentos periodontais em situações extremamente complexas, com grande exposição de raízes, mas que o paciente passa a vida inteira com seus dentes e morre com seus dentes e funcionando bem. Então, pessoal, o implante ele é maravilhoso quando não se tem nenhuma outra opção. Tendo opção, vamos tentar essas opções. Mas como é que eu vou tentar isso? Dominando a provisionalização. Se eu domino a provisionalização, as coisas acontecem bem. Esse caso é um caso de uma dentista. Ela me procurou, já tinha assistido algumas coisas que a gente conversa, e ela falou: Olha, eu vou botar aparelho. Inclusive, ela fez especialização de orto, estava botando aparelho na especialização dela. Foi tudo bem, nós vamos fazer o benefício antecipado da prótese, né? Olha como é que estava lá, pessoal, uma extremamente profunda. Imagina quantos dentistas que porventura estão, que são ortodontistas, se deparam com situações como essa. É difícil você colocar o bracket, pessoal. Aí o que que faz? Faz aqueles levantes ortodônticos, muitas vezes sem muito apoio, e aí tenta colar os brackets e fica aquela luta com o paciente. Quebra bracket aqui, quebra bracket acolá. O que que nós vamos fazer? Eu vou tirar o paciente dessa situação, vou levar para essa situação. Com o quê? Com dentes provisórios. Eu vou confeccionar os provisórios nos dentes que ela tinha necessidade de trocar, esses dentes já na dimensão adequada, e aí eu faço um adendo. Qual dimensão adequada? Quem me trouxe isso foi o meu mini gig, o meu dispositivo de diagnóstico. Depois eu coloco esses provisórios em função. Tá tudo bonitinho. Eu cimento esses provisórios de forma definitiva, como se fosse cerâmica, e aí vai para o tratamento ortodôntico, toda a condução, todo mundo funcionando e funcionando bem, tá bom? Esses provisórios são provisórios, mais uma vez, iguais ao que eu tinha mostrado antes, iguais a esses aqui.
São provisórios prensados. A gente faz o enceramento, a gente prensa o acrílico, tá bom? Mais uma vez, reitero, você tem que ter uma parceria muito grande com o seu técnico. Seu técnico tem que ser seu amigo, seu irmão ou sua amiga, sua irmã, para que você tenha uma relação muito boa com ele. Quem não gosta dessas etapas laboratoriais, ou às vezes já tem outras demandas que não tem tempo de executar isso, para que você terceirize, tem que ser muito, muito, muito afinado com quem vai executar. Porque senão, pessoal, o seu provisório, ele não vai cumprir o papel adequado e as coisas não vão fluir bem, né? Olha esse caso aqui. Essa paciente procurou a gente para reabilitar e tinha esses dois incisivos centrais com dois pinos metálicos muito calibrosos, que dentro da nossa realidade a gente ponderou com a avaliação na tomografia que o risco da remoção dos retentores ia ser maior do que deixá-los. Mas ela tinha um outro problema, que foi o que levou a ela até nós. Ela tinha esse grande escurecimento gengival. Então, essa gengiva preta ali, ó, você vê que ela tem até saúde, não estava inflamada, ela está manchada, né? E aí, o que que a gente faz? Pronto. Algumas possibilidades. Eu poderia pensar em enxertia de tecido conjuntivo, eu poderia pensar em uma extrusão rápida ortodôntica, eu poderia pensar em aumento de coroa clínica, eu poderia pensar em um montão de coisas. Dentro das possibilidades do caso em si, o aumento de coroa clínico não era uma coisa interessante. A enxertia de conjuntivo poderia ser até viável, mas para que eu pudesse decidir isso, quais são os passos que eu preciso seguir? Eu preciso fazer os meus provisórios antes de qualquer coisa, tá? Então eu preciso entender que quando eu penso nessa questão dos meus dentes anteriores, eu vou ter que aprender a provisionalizar. Isso aí, pessoal, é o provisório na técnica da bolinha. Faz a bolinha e vai esculpindo a bolinha. Tem que gostar de morfologia. Essa é a etapa chata dos provisórios. Você precisa fazer toda essa escultura e o mais importante é que ele fique vedado. Nós fizemos essa técnica, nós fizemos a técnica embasada na filosofia BOPT do professor Ignacio Loy, onde eu não vou ter um término horizontal e sim um término vertical. E essa técnica ela só funciona, só vai dar certo se eu tiver provisórios efetivos. Só vai dar certo se eu permitir que o meu tecido cicatrize mediado por um bom provisório. Então eu instalo o provisório, pessoal, e a gente esquece o paciente. Dentro da técnica, ele pede que, no mínimo, nós tenhamos 6 meses com os provisórios no lugar. Para que fique 6 meses os provisórios no lugar, pessoal, o provisório tem que estar bem polido, o provisório tem que estar bem adaptado, o provisório tem que ter uma coloração adequada, o provisório tem que ter uma forma adequada, porque senão o paciente vai ficar te pentelhando todo o tempo para que você faça o mais rápido possível a troca, né? E aí a gente chega nessa qualidade de tecido, pessoal. Olha lá, ó. Então, aquela coloração que nós tínhamos gengival, daquele manchamento, a gente consegue alterar manuseando os tecidos periodontais mediados por bons provisórios. Então, sem um bom provisório, a coisa não funciona. Olha a saúde gengival, pessoal, que a gente consegue encontrar nesse caso. Só vamos encontrar saúde periodontal com provisórios bem adaptados. E aí, mais uma vez, eu falo, tem que ser resina acrílica, quer seja alto, quer seja termo, quer seja PMMA fresado, mas uma resina que lhe permita fazer um bom selamento de margem, uma resina que lhe permita reembasar. Se eu reembaso, eu tenho qualidade. E aí, você vai ter que ter uma destreza e o treinamento da morfologia se faz necessário para qualquer dentista. Então, saber esculpir não é um diferencial. Saber esculpir não é, nossa, ele esculpe bem, ou ela esculpe bem, não tem nada disso. É assim, caramba, é igual aquele negócio daquela historinha, não fez mais que sua obrigação. A única coisa que você tinha que fazer era esculpir bem. Pronto, esculpiu bem, as coisas vão funcionar. E aí a gente vai ter, pessoal, as nossas restaurações no lugar, exatamente
como estavam os nossos provisórios, e a gente vai ter saúde, e a condição que a paciente se queixava também foi sanada, tá bom? Vou mostrar um outro casinho interessante para vocês, que os provisórios casam como uma luva. Essa paciente hiper jovem fez as famosas lentes de resina e estavam desse jeito, né? Também não é a aula para isso, mas poderíamos aqui discutir bastante sobre as indicações de restaurações em resina em dentes anteriores, mas isso que a gente tem visto por aí eu acho criminoso, né? Isso é um absurdo que tem sido feito, mas infelizmente está comum. O volume desse material era tão grande, tão grande, tão grande, que eu não tinha condições de fazer um mocap aditivo. Não tinha mais para onde ir material aí. Eu tinha necessidade de tirar material. Olha o volume que nós já tínhamos, pessoal. Eu estou sem a foto aqui de 12 horas. O meu amigo, o professor da nossa equipe, Renato, vai me matar, porque eu esqueci de fazer nesse dente as fotos de 12 horas. Mas por essa imagem dá para perceber o quão o volume desses dentes já está passando da linha molhada do lábio inferior. Está muito anteriorizado, muito para frente. Então não cabe mais nada aí. Como é que eu faria um mocap desse jeito? Então é o tipo de mocap, um dos mais chatinhos de ser feito, que é o que nós chamamos de mocap regressivo. Eu preciso tirar todo esse material para que eu consiga encaixar uma forma adequada, né? Para você ter ideia, na hora da gente fazer o enceramento, não é um enceramento, a gente vai esculpir o gesso. Então a gente faz com carving, né? Então nós vamos literalmente raspando com brocas, com bisturi, com instrumentais, a gente vai esculpir o gesso. Não tem o que colocar, não tem onde eu colocar cera, porque não tem espaço, tá bom? E aí a gente leva ela para os provisórios, pessoal. Aqui eu tenho os provisórios que foram confeccionados nessa filosofia da regressão do gesso, não foi colocado uma gota de cera. Depois que eu fiz as adequações, eu instalei os provisórios. Para quê? Para que eu consiga vislumbrar agora se a minha paciente vai ficar satisfeita, para que ela veja de maneira real como vai ser a forma e a relação desses dentes, para que nós tenhamos uma cicatrização do tecido periodontal e favoreça a nossa reabilitação futura. Uma vez que esses provisórios cumpriram o papel, essa paciente ficou, pessoal, uns 8 meses com esses provisórios. Aí a gente consegue sair dessa situação e ir para os dentes definitivos, né? Eu consigo tirar ela dessa grosseria, digamos assim, que foi feito, para dentes delicados, dentes que respeitam o seu periodonto, dentes que vão fazer com que a gengiva continue saudável, porque quem trouxe a saúde foi os provisórios. Então veja o quão os provisórios bem conduzidos são importantes. Não negligencie os provisórios. Eu odeio esculpir, eu odeio fazer isso. Esquece essa frase, esquece essa palavra. É bolinha e escultura, bolinha e escultura, bolinha e escultura. No primeiro momento pode parecer uma maluquice, que não vai dar certo. Mas você vai ver que quando você fizer dois, três, quatro, a coisa acontece. Tem uma aluna da nossa especialização que eu achava legal, porque quando ela começava a fazer atividade prática, essa turma fez 1 ano de especialização nesse módulo. Ela chorava toda a prática. Ela chorava e falava que isso não era para ela, que não dava certo, que ele não ia conseguir. E nesse módulo específico, ela fez vários provisórios. Ela esculpiu dentes belíssimos. Ela conseguiu devolver saúde para o seu paciente. E ao término, eu falei para ela: e aí? Agora? Não vai ter um choro de alegria também? Porque tem que chorar na hora da alegria, né? Mas, brincadeiras à parte, é muito interessante quando o treinamento acontece, as pessoas conseguem sim colocar em prática. E aí a gente pega uma paciente que estava na minha concepção mutilada, pessoal. Isso aqui não é questão de estar bonito ou feio, tá? Não é questão de estética e anestética. É uma questão de saúde. O que tem sido feito na odontologia é criminoso. Ah, então você prefere provisórios na região anterior do que resina composta? Em muitos casos, sim. Em muitos casos, os provisórios cumprirão muito melhor o papel ali do que as resinas compostas. Então, o paciente sai dessa situação, pessoal, entra numa situação dessa, confortável,
agradável e as coisas cumprindo um bom papel. Ainda sobre dentes anteriores e implantes, esse paciente nos procurou. Ele queria melhorar a sua condição também, porém ele tinha isso aí, esses 4 implantes anteriores já instalados e vamos começar a fazer uma análise. Observe que essa foto ela não está torta. Eu trouxe essas linhas para que nós conseguíssemos referenciar. Aí está a linha média facial e essa linha horizontal é a minha linha bipupilar. Essa linha bipupilar, pessoal, mostra para nós o quão esses dentes não estão satisfatórios, o quão esses dentes estão cada um em um nível diferente, que esse gengival não está legal. E aí? Eu reabilito esse paciente replicando essas intercorrências teciduais. O que que vai dar para fazer se eu já tenho implantes instalados? E nesse caso específico, para poder ajudar, ainda eram 4 hexágonos externos, então são implantes superficializados, né? Como é que eu sei o que eu vou fazer, professor? Eu não vendo gato por lebre para os meus pacientes, a gente não oferta nada que a gente não vai entregar. Então eu falo assim, senhor Antônio, é o seguinte, a gente vai precisar iniciar pelo começo, né? Parece uma coisa tão óbvia essa frase, iniciar pelo começo, que coisa boba. Não, sim, é verdade, nós vamos começar por começo. Qual que é o começo? Depois que eu fiz o meu mini-gig, eu fiz o meu diagnóstico, quem acompanha a gente, quem já viu nossas coisas, sabe tanto que a gente fala sobre isso. Agora vamos fazer o quê? Provisórios. Eu vou confeccionar provisórios para tirar o meu paciente dessa condição de irregularidade gengival para uma condição um pouco mais interessante, só com provisórios. Eu preciso entender de provisórios de resina acrílica. E eu vou conduzir essa gengiva para onde eu gostaria que ela ficasse. Faço a correção dos outros dentes dentro do nosso planejamento. Veja aí, pessoal, 21 dias depois que o meu provisório foi instalado, olha como é que a condição gengival já começa a ser alterada. Nós trabalhamos com tecidos gengivais de 2 formas. Ou eu comprimo, ou eu dou espaço para ele crescer. Nesse caso, eu não tinha muito o que fazer a não ser compressão tecidual. Então, existe uma técnica também do professor Gamborena, onde a gente confecciona esses provisórios no modelo. Depois que a gente confecciona esses provisórios no modelo, a gente faz a escarificação desse tecido periodontal com alta rotação em uma broca esférica e faz a instalação dos provisórios. E aí espera o organismo cicatrizar, tá? E aí no final a gente consegue um arcabouço tecidual assim. Eu consigo devolver pseudopapilas ali, consigo ter um tecido naquelas áreas de col extremamente queratinizado, que vai me trazer saúde para o meu caso. E eu consigo, quando eu replico isso no meu material de cópia, pessoal, eu consigo ter saúde para minha transferência dos implantes. Então, não adianta eu pensar em dentes definitivos se eu não penso em etapa provisória. O que tem que ficar claro, como é que eu convenço os meus pacientes a passarem por uma etapa provisória? Eu não vou usar a palavra convencer, né? Convencer parece que eu tenho que impor a ele a minha verdade. Não, não é isso. É muito fácil você mostrar para o paciente que a minha cerâmica, eu não quero que ela seja arranhada, eu não quero que eu tenha que ficar cortando a minha cerâmica tem que ser bem assertiva. E para que ela seja bem assertiva, todos os testes que forem demandados, todos os ajustes que forem necessários, todas as adequações que porventura eu precise passar, serão mediadas pelos nossos provisórios, tá bom? Provisórios, pessoal, é transformador. Quando eu penso na tecnologia CAD/CAM, os nossos provisórios à base de CAD/CAM, ele nos traz uma coisa muito legal mesmo. Eles nos traz uma condição de viabilidade reabilitadora incrível. Esse caso, pessoal, é o caso de uma paciente que ela nos procurou, ou melhor, a família dela nos procurou, ela fez essa reabilitação aos 86 anos de idade. O sonho da vida dela era ter um sorriso bonito. E a família, atendendo essa demanda, me procurou. Falou, olha, Yuri, ela está com a saúde um pouco debilitada, 87 anos, tá, pessoal? Menti para vocês, 87 anos. Saúde um pouco debilitada, e a gente queria fazer alguma coisa. Nós não temos uma disponibilidade financeira muito grande,
mas que fosse saudável, que devolvesse para ela uma condição mastigatória mais interessante. E o que a gente poderia lançar mão? Nós lançamos mão de provisórios fresados. Provisórios fresados cumprem muito bem o papel. No estado de São Paulo, não sei se tem alguém aqui no estado de São Paulo que está conosco no nosso bate-papo, muitas clínicas vendem esse material como material definitivo. Então, eu faço todos os meus preparos, pessoal, conforme manda o figurino. Ela não tinha teto para poder operar, então aqui vai ser uma fixa clássica da, da, da reabilitação, tá bom? Vou confeccionar meus provisórios. Para quem nunca viu isso aqui, pessoal, isso aqui é uma muralha para reembasamento. Eu preciso ter garantia que o meu reembasamento ele vai perpetuar o que eu fiz aqui, ó. Tô apaixonado hoje, né? 12 anos de casado, então um coraçãozinho, vou botar vermelhinho esse coração. Eu preciso que essa condição morfológica, essa condição funcional, ela seja replicada em boca. E como é que eu reembaso todos esses dentes sem alterar a posição? Eu preciso de uma muralha. Então, todos os meus reembasamentos são feitos com essa muralha em boca. Bom? Então, isso é uma dica interessante. E aí tá os dentinhos instalados no lugar. Nossa paciente amada, feliz e contente. Esse caso tem 12 anos, ela vai completar 100 anos ano que vem. E a gente tem acompanhado e está indo muito bem. Yuri, mas você falou que duraria 5 anos esses provisórios? Sim, durariam 5 anos provisórios. O que nós temos feito? Nós temos feito pequenos ajustes morfológicos desses provisórios para deixar as guias efetivas, os contatos bilaterais simultâneos e os procedimentos profiláticos. Ela provavelmente, pelo que a gente tem acompanhado, não fará a troca desses provisórios por nenhum outro material, tá bom? Então tá aí, nossa linda paciente amada e fofa, sorrindo, funcionando, Yuri, mordendo, comendo. Pode falar. desculpa atrapalhar, professor. Esse reembasamento dos provisórios, ele pode ser feito por setores, por exemplo, setor posterior direito, setor posterior esquerdo, depois anteriores, ou faz todos de uma vez, marcados. Só dá certo, Tiagão, se você fizer setorizado, tá? Eu vou até voltar aqui. Se você colocar o acrílico dentro de todos os dentes de uma vez, vai colar tudo. Aqui é tudo individualizado, só tá fixo, só é unido, tá? Eu só tenho união nesses aqui, ó, que é uma prótese fixa. Todos os demais, eles são individuais. Então, o que que eu faço? Eu reembaso esses, porém sempre com a muralha, tá? Reembasou, fez tudo bonitinho, tiro da boca, volta para cá, volta para a muralha. Reembaso agora os anteriores. Reembasei os anteriores, tudo bonitinho de acabamento, volta para a muralha esse, setor 2, né? Setor 1 e setor 2. Aí agora eu reembaso esse aqui. Tudo bem? Não dá para fazer tudo de uma vez. Se tentar fazer tudo de uma vez, é fria. Pronto. É por isso, É isso que eu Tiagão, estava que pensando. é por isso que as pessoas acabam tendo um pouco de raiva de provisório, porque ele demanda esses cuidados, né? Então, por exemplo, eu vou reembasar esses dentes aqui, ó, vou reembasar esses 4 dentes. Eu tenho que vaselinar todos esses aqui, ó, vaselino, 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 muita vaselina neles. Do lado de fora, entre eles, em tudo. Aí eu faço o reembasamento desses. Pronto. Fiz o acabamento, um por um, deixei tudo bonitinho. Volta para a muralha, todos esses aqui agora, esses vão estar vaselinados. Vaselinei esses, limpei bem esses aqui, passei álcool, tá sem nenhum tipo de oleosidade, reembaso esses aqui. E assim vai seguindo a sequência, tá? Se a gente tentar fazer isso de maneira total, é fria, tá? Vou mostrar um caso, Tiagão, aqui agora. Bom que você lembrou. Deixa eu puxar ele aqui. Vai estar lá embaixo, mas eu vou puxar ele. Ah, aqui, ó. Esse paciente chegou para a gente com uma condição bem ruim. Só que ele não tinha teto para cirurgia, nenhum. Ele ia fazer uma válvula cardíaca, aí ele procurou o cardiologista, mandou ir no dentista, ele tinha que mexer, tava um bocado de coroa infiltrada, essa fixa dele estava ruim. O que que a gente faz? Ele não tem teto para operar, ele não tem teto para nada, faz o quê? Provisórios.
Esse aqui, Tiagão, é um provisório literalmente unido, de orelha a orelha, com as condições de higienização, provisório oval, mas repondo uma forma dele ter higienização enquanto ele passava pela sua intervenção cirúrgica. Só para poder adiantar esse caso, 2, 3 anos depois que ele tinha feito a válvula, a gente fez o protocolo dele, tá? Porque realmente as raízes estavam muito insatisfatórias, a condição dele era muito insatisfatória, mas naquele momento em específico, o que a gente poderia propor a ele era a instalação de provisórios. Mais um caso, o paciente chega numa situação não muito satisfatória, precisamos mexer. E mais do mesmo, não tenho condição financeira nesse momento para poder ir para os definitivos. Vamos fazer o quê? Vamos fazer provisório, né, Lau? Todos os provisórios, provisórios sobre implante, individualizados, o que der para individualizar. Ali embaixo tem o provisório das facetas. E vou usar esse slide aqui para poder dar mais um pulo do gato, tá? Como é que a gente cimenta dentes anteriores de forma provisória? Existe um cimento provisório no mercado chamado Clip Flow da Voco, difícil de achar e muito caro. A gente faz uma mistura. A gente vai fazer o seguinte: vai pegar alguma resina composta, pode ser qualquer uma daquelas mais viscosas. Como a gente cimenta com resina, então eu tenho muitas Z100 aqui na clínica, eu pego a Z100, na cor mais clara, que é a 1, coloco o adesivo Sol Bond, tá? Coloco resina Flow e eu começo a espatular aquilo. Vai ficar tipo um cimento meio melecado. Depois que está um cimento meio melecado, eu pego um fanisco de nada de vaselina e misturo no meio desse cimento, desse maçaroco de cimento lá. Coloco no lugar de fotoativo. Então ele vai ter um excelente travamento, porém 100% micromecânico. Ele não vai ter adesão. Então ele mantém bem estabilização, não altera a cor, porque nós formos trabalhar com cimentos provisórios clássicos, a gente gosta muito, o Relax Temp, ele é muito brancão e como a peça é muito fina, fica horrível na cimentação. Então pega essa dica. Resina, adesivo, um pouquinho de resina flow, mistura bem, mistura bem, mistura bem, mistura bem, depois põe um pouquinho de vaselina, tá bom? Você vai ter uma cor de cimento provisório para faceta muito interessante, você vai ter uma retenção friccional muito interessante, não vai ter adesão, que é o que a gente não quer que aconteça, porque é um provisório, e não vai ter o manchamento da superfície, tá lá, ó. As facetinhas cimentadas, as pecinhas todas cimentadas, e aí é esperar o processo de cicatrização tecidual para que depois passemos para os processos definitivos. Mais um caso, paciente ainda nessa circunstância, pessoal, muito, muito debilitado. Mais um caso que indicava para corrigir tudo isso devido a tamanhas demandas de, de, opa, volta, tamanhas demandas de enxertia, reconstrução de bateria anterior para esses implantes que estão faltando ali, demanda tempo. Mas eu vou fazer tudo isso com o meu paciente nessas circunstâncias, nessa situação, acanhado, constrangido, sem querer sorrir, sem querer conversar, falta de estabilidade para mastigar, não, provisórios. Provisórios nele. Põe provisórios, você transforma a relação do paciente com o provisório e as coisas vão acontecendo de maneira mais interessante. Olha esse caso, paciente pseudoclasse 3, perdeu apoio posterior, bem complexo essa mordida. Vamos estabilizar e vamos fazer o quê, pessoal? Provisórios. Nesse caso aqui, foram provisórios prensados. Eu amo provisórios prensados. Só é difícil achar os malucos que façam com carinho, né? Esses casos são muito interessantes. A gente faz provisórios prensados, aí os provisórios prensadinhos, todos devidamente cimentados, esperando a cicatrização da gengiva. Observe toda vez que a gente coloca os provisórios, como eles ficam bem adaptados lá, tem que reembasar muito. No primeiro momento dessas fotos imediatas, você tem a gengiva ainda com um contexto não muito legal, né? Esse caso aqui é um caso muito legal da professora da UNB, que é aposentada de pediatria. Quando ela veio a minha, eu sabia, assim, já tinha escutado o nome, já tinha lido trabalhos que ela tinha executado, mas não a conhecia pessoalmente. E ela não falou que ela era dentista, então a gente foi fazendo toda a conversa como qualquer outro paciente, e aí sim depois ela disse quem ela era, né? Foi muito legal.
E é o mesmo processo, olha, oclusão muito bagunçada, muita sintomatologia, muito desconforto. Vamos fazer o que primeiro, pessoal? Vou para cerâmica? De forma nenhuma, né? Não sou maluco. Vamos para provisórios. Coloca provisório em todo mundo. Vamos testar, vamos ajustar, vamos ver se tudo que foi visto e vislumbrado pela paciente é o que ela almeja. Instala os provisórios no lugar, deixa tudo bonitinho, todo mundo no lugar. Eu transformo depois isso que está em provisórios em dentes definitivos, né? Que a réplica vai ser igual, eu preciso só tirar aquele dente que estava em provisório e transformo ele em dentes definitivos. Provisórios, pessoal, CAD/CAM, nos auxiliando em casos assim. O paciente perdeu os dentes anteriores, fato. Todo mundo sabe que ela precisa de implante, ótimo. Tudo bem, mas onde eu vou colocar esses implantes? Olha lá, eu tenho um lateral ali, eu tenho um canino acular. Como é que eu vou distribuir os dentes aí? Qual vai ser a estratégia do reposicionamento desses implantes? Quantos eu vou colocar? Vou colocar 3 implantes? Vou colocar 2 implantes? Se eu for colocar 2 implantes, vou colocar em qual disposição? Vou lateral, central e deixo um pôntico? Qual vai ser o pôntico, né? Essas dúvidas a gente precisa sanar. Então aí o CAD/CAM ele traz para nós muitas coisas legais. Ela falou que ela tinha um sorriso muito parecido com a filha quando mais jovem. Nós pegamos, escaneamos a filha como encerramento, uma cópia biogenérica, tiramos ela daquela situação, botamos os provisórios no lugar. Depois que os provisórios estavam assentados, mais uma vez a técnica do professor Gamborena, e aí a gente tem o arcabouço, ó, do tecido pronto para poder mandar agora pro implantodontista. No ápice, né, desse provisório oval, a gente coloca um chumbinho, já vai servir como guia tomográfico. Nós vamos fazer o guia e aí a gente envia para o implantodontista parceiro ou para a gente mesmo executar, mas muito mais norteado, onde eu tenho que colocar esses meus provisórios, né? E aí a gente vai trabalhando com muitos casos de provisionalização. O paciente chega assim, o paciente sai assim, provisórios também, pessoal. Então veja que o provisório, ele é o nosso maior guia. Então, para os meus alunos, pô, se eu estou com um caso aqui, é uma pessoa muito influente XYZ, eu não posso deixar a peteca cair, eu estou receoso. O que que eu faço? Eu faço provisórios, tá? Deixa eu só ver aqui que eu estou vendo que está tendo uma interação no chat e eu não estou respondendo. Boa noite, os anteriores não param na intervenção, senhor João Paulo. Provisório. Torcedores, resina flor. Anotado, doutora Tânia, isso aí. Resina flor, adesivo e um pouquinho de vaselina, isso. Muito pouco de vaselina, isso. Resina assim é bênção. Isso, show. Não, beleza. Então a gente estamos juntos. Bacana. Ah, então, realmente, pessoal, é um divisor de água. E os provisórios eggshell, casquinha de ovo. Essa paciente chegou assim para a gente, pessoal. Isso aí era o lábio em repouso, a gente fala, o tanto que é importante lábio em repouso. Tinha tanto dente que a paciente não conseguia ter o lábio em repouso, né? Vamos ver a vista intraoral. Essa foi a reabilitação que executaram. Lógico, um sistema que a gente fala, de acordo com a professora Francesca Vailate, um sistema implosivo, vai implodindo. Então, ali você tem dentes que já começaram a fraturar, fraturas complexas, os demais ainda não tiveram tempo de fraturar, mas provavelmente fraturariam se nós não tivéssemos intervido, né? Olha lá que coisa complicada. Aqui é aquele que choca, né, na odontologia. A pessoa vai fazer uma faceta, não tira a prótese sobre o implante, olha que bacana, ó. Faz a faceta e cola em cima da prótese sobre o implante. Pelo amor de Deus, pessoal. A gente, infelizmente, tem visto formadores de opinião fazendo isso, desgastando a cerâmica, colocando durex e reconstruindo por sobre a cerâmica. Gente, pelo amor de Deus, se fosse na boca da sua mãe, você ia querer um negócio desse remendado num ambiente extremamente rico de biofilme. Quanto maior as interfaces cimentantes, maior a dificuldade de higienização, maior o acúmulo de biofilme. Então, pelo amor de Deus, não faça um serviço lambão. Pensa que vai ser sempre a boca de alguém que você ama. Essa pessoa tem um filho, tem uma filha, tem um esposo, tem uma esposa.
ela é amada por alguém, nem que seja por Deus, essa pessoa é amada, então não dá para a gente fazer um serviço que não seja digno, né? Então, isso para mim vai muito além de desconhecer o que tinha que ser feito. Tudo bem, mas como é que eu vou transformar um caso desse, pessoal? Esse é um caso, mais uma vez, daquela necessidade de reconstrução, mas o mockup tem que ser também reconstrutivo, né? Eu tenho que desgastar esses dentes porque tem tanto volume que não dá para colocar nada mais. O que eu faço? Eu moldo a minha paciente, eu levo ela para uma dimensão como mini giga estético funcional, pessoal, e adaptando dentro das circunstâncias. No caso, o dente estava muito maior do que precisava. Nós vamos usar o dente dela no maior ou no menor tamanho da distância interpupilar. Definir a minha dimensão, eu vou fazer os meus enceramentos por sobre esse modelo todo preparado, e aí eu consigo duplicar esse enceramento, pessoal, em resina acrílica, ou no consultório mesmo, tá? Eu duplico isso em resina acrílica, e aí eu já tenho uma casquinha de ovo para levar lá para a boca da minha paciente. Então, na hora que eu remover todas essas peças restauradoras, eu vou conseguir levar eles em boca, ó, e faço todo mundo junto. Eu consigo dar uma reembasada. Lógico, mais uma vez, como o Thiago falou, setorizada, por isso que eu preciso dessa aranha, digamos assim, de acrílico, para que eles não saiam de posição. Depois eu capturo e eu dou o acabamento, e a gente faz disso chegar numa situação assim. Então, agora eu tenho um provisório, agora eu tenho um projeto que a minha paciente vai conseguir ir para casa, vamos sorrir. A partir daqui, nós vamos dar os próximos passos. Então, eu só vou conseguir chegar numa condição dessa se eu tiver realmente o entendimento da minha provisionalização. Um caso também de eggshell, aqueles pacientes que têm a famosa síndrome de Kelly, síndrome da combinação, mas que não vai extrair todos os dentes, porque também não tem dinheiro para fazer protocolo. Vamos fazer o quê? PPRs decentes, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer as adequações desses dentes, vamos fazer os preparos. Esses provisórios vão ter sido confeccionados, essa casquinha de ovo, né? Para que eu consiga reembasar todo mundo em boca. Espero o processo de cicatrização. Vamos confeccionar as cópias bem moldados. E eu só vou obter essa qualidade de molde, pessoal, mediante um periodonto saudável. E eu só tenho um periodonto saudável se eu tiver provisórios bem adaptados, bem selados. E só vou conseguir provisórios bem adaptados, bem selados, se eu tiver condições de reembasá-los, tá bom? Então, turma, isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro. Tem que ficar muito claro. Provisórios não dá para esquecer. Provisórios não dá para suprimir. Não é algo que a gente faz e deixa para lá. Não é algo que a gente pode abortar dos procedimentos reabilitadores. Eles vão nortear a nossa reabilitação. E só voltando um pouquinho, a gente pensa nessa questão de provisórios, né, restauros de demora, eu vou lembrar que, em cima do nosso planejamento, vai funcionar como se dente fosse. Nesse caso, durante o planejamento, a gente observou que tinha necessidade de uma placa ainda. Nós levantamos muito a dimensão, mas o caso exigia um levante ainda maior. E aí a gente termina os nossos provisórios com a placa mio-relaxante. E aí eu viabilizo financeiramente para essa paciente. Eu faço com que essa paciente tenha tempo hábil de fazer os seus enxertos, de fazer os seus implantes, de reconstruir o tecido mole que se faça necessário, mas tudo isso ela funcionando, ela tendo uma alegria ao sorrir, ela estando extremamente envolvida já com o processo reabilitador. Quando ela sai dessa situação e ela chega nessa situação, acabou. Aqui eu tenho uma pessoa que comprou a ideia. Em todos os momentos da vida dela, eu tenho certeza que ela vai se adequando para o mais breve possível findar o processo, né? Então, a nossa mensagem desse nosso bate-papo de hoje é que se eu entendo que o provisório ele modifica a minha reabilitação, eu com certeza vejo a reabilitação com uma nova ótica. Por gentileza, pessoal, façam provisórios com carinho. Ele faz isso realmente para chamar a atenção de um tema tão importante que são os dispositivos interoclusais. Nós iremos transcorrer sobre isso no dia de hoje,
E ao término vocês entenderão por que que é tão importante alguém levantar essa bandeira, e o professor Garanhani bem o fez no Brasil, quando ele traz essa hashtag Sou Plaqueiro, para que muitas pessoas atentem para algo tão importante que são esses dispositivos.